Sejam bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, e o Advogado do Diabo é o Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel, Olá, bem-vindo mais esta Obrigado. semana. Uma semana em que fazemos uma espécie de balanço de 2024. O que marcou a política, a economia e a sociedade ao longo deste último ano. Fazemos-o também em véspera de Natal e Ano Novo, um período em que o Advogado do Diabo também fará umas curtas férias. Miguel, neste olhar sobre 2024, começamos, se calhar, por um dos temas que foi mais relevante e o mais óbvio, que foi a mudança de governo. Costa caiu no final de 2023, quando gozava de uma maioria absoluta relativamente tranquila. Houve depois eleições, Luís Montenegro chegou ao poder acabando com 8 anos de governação socialista. Mudou efetivamente alguma coisa nesta troca de primeiro-ministros? Bom, antes de mais, é um ano um bocadinho atípico. Acho que, olhando para trás, acho que António Costa, se calhar do ponto de vista pessoal, familiar, de carreira, é capaz de ter dito... Bom, foi quem mais ficou a ganhar. Quem mais ficou a ganhar, porque se no final de 23 ele achasse que ia ter uma vida tão tranquila e uma promoção de carreira tão rápida para aquilo que é, sem dúvida alguma, um excelente cargo, para a sua carreira, eu acho que o final de 23 não auspiciava isso, até pela questão da operação Influencer. Eu creio que ele já sabia, porque fez muitos contactos nesse sentido. A dúvida era se a operação Influencer ia ou não ser mais marcante e mais penalizadora. E acho que no final de 23 traz aquela operação que ainda hoje está muito por explicar, e ainda vamos ter que falar durante o ano 2025 sobre o impacto que isso teve, até uma certa judicialização da política que durante o primeiro semestre se confessou muito. O que é facto é que levou a uma ruptura e a um novo ciclo político. Eu acho que Montenegro e Costa não são assim tão distantes um do outro do ponto de vista de forma de ser, de forma de estar e de forma de fazer política. Acho que Montenegro teve que, logicamente, que trazer algo diferente, algo novo, mas na essência, ainda só temos poucos meses de convivência com este novo primeiro-ministro, até porque António Costa não tem assim tantas coisas erradas do ponto de vista, digamos, da sua personalidade, da sua forma de também há liderar. Quem diga que não fez muito nestes últimos anos, em termos de reformas profundas, alterações profundas, o mesmo que é agora apontado quase a Luís Montenegro, ainda que ele esteja em início de mandato. Se bem que António Costa tinha ferramentas que Montenegro não tem, isto é... Tinha uma maioria absoluta. Teve maiorias absolutas, tinha um conjunto de condições para o fazer. No Parlamento e depois teve uma maioria absoluta. Acho que o mais importante é saber se algum dia Montenegro tiver essas condições, fará o mesmo e trilhará o mesmo caminho, aí talvez não. Acho que uma Montenegro, porventura, por força até do próprio partido e da forma de comunicar que foi feito ao longo destes tempos, sentirá a obrigação de ter que fazer algo mais e ter que romper com algumas questões que são claramente antagónicas em relação àquilo que é o posicionamento do PSD. Agora, se olhamos para os líderes, particularmente para as pessoas, para as personalidades, para aquilo que é persona pública, não vejo assim tanta diferença. Há também um dado novo que é a mudança ocorreu à direita, que chegou ao poder, mas depois o próprio PS acabou por conhecer mudanças com um novo líder, Pedro Nuno Santos, que tem moldado, ou pelo menos tentado moldar o partido um bocadinho mais ao seu estilo. É um partido socialista um pouco mais encostado, provavelmente, à esquerda do que aquele que era o Partido Socialista de António Costa, mais ao centro, mais moderado. Que balanço é que faz destes primeiros meses de Pedro Nuno Santos à frente do PS? Eu não sendo politólogo, eu falo enquanto ponto de vista de cidadão atento. É assim que eu próprio me posiciono. E acho que Pedro Nuno Santos até agora tem tentado, digamos, de alguma forma, passar uma imagem de alguma tranquilidade, mas eu sinto que é como se António Costa, se isto fosse um exército, o António Costa é um sniper como político, ele aponta e acerta, enquanto que eu vejo Pedro Nuno Santos como um tanque. E tem que ter o cuidado sempre de não... O problema do tanque é que tu derrubas às vezes derrubas as coisas mais, os teus opositores, mas também às vezes estragas algumas coisas boas. Acho que Pedro Nuno Santos tem um bocadinho... preparado para esse acho que Pedro Nuno Santos... Acho que o PS não estava, acho que ainda coisas internamente ainda estão por resolver e por solucionar. Acho que Montenegro e Pedro Nuno Santos têm um problema de ter, que podemos conversar também um bocadinho sobre isso, um parlamento muito fragmentado, uma sociedade muito dividida e têm que apelar mais aos extremos para trazer esses extremos mais para o centro. Portanto, há aqui uma reconquista de espaço que obriga cada um deles a ir ocupar territórios que não lhes são totalmente naturais, mas que têm que fazer esse esforço para que não percam, digamos, ou pelo menos recuperem algum eleitorado que está mais
mais extremado, e eu penso que Pedro Nuno Santos, ainda durante o ano de 2025, e acho que as eleições presidenciais irão trazer aqui alguns condimentos adicionais, até porque se o Almirante Gouveia e Mel realmente fora do sistema trouxer aqui uma forma diferente de posicionamento, vai obrigar a que alguns partidos que são completamente antagónicos se unam em termos de posicionamento, porque o facto de ter um candidato que vai de alguma forma usufruir de um mediatismo tremendo fora do sistema partidário, vai obrigar a que qualquer partidos da esquerda ou da direita tenham que se alinhar em relação a isso. E deixa-me perceber uma coisa, no seu entender, Costa tem ajudado ou tem de alguma forma prejudicado o sucessor no cargo no PS? Em determinado momento eu senti, pelo menos, não sei se todos nós sentimos, que António Costa não se revia numa nova liderança. Todos os grandes obreiros, quando olham para o seu legado, tendem sempre, mesmo que não o digam, tendem a é no chefe de família, é nas empresas, é nos regimes, é nas monarquias, e às vezes nas democracias não é tão diferente assim quando se torna muitos anos. E acho que Pedro Nuno Santos não era o herdeiro, não era o príncipe que o rei António Costa dentro do PS gostaria de ter deixado. O que é facto é que a partir de determinado momento, e o próprio posicionamento de António Costa para o Conselho Europeu acabou por ter que o obrigar a uma maior tranquilidade institucional e não a criar um clima de guerrilha que não iria beneficiar. Mas sente-se claramente que Pedro Nuno não era nem de perto nem de longe a primeira, nem a segunda, nem a terceira opção de António Costa. Há aqui também um dado que já referiu, que é o facto do Parlamento estar mais fragmentado. E o mais curioso é que tivemos em 2024 a comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, ironicamente num ano em que o Chega, um partido com causas e muito próximas à extrema-direita, elegeu também ele 50 deputados. O que é que isto nos diz? Diz-nos que isso é um problema político, social, acho que mais do que esse até do propriamente económico, mas também, e que poderemos também tocar nisso, mas é algo que preocupa no sentido que as pessoas não se revêem nos partidos, nos líderes e nas ações, e procuram soluções que eventualmente fora dessa tramitação corrente dos últimos 30 ou 40 anos. É algo que se veio a acumular, não é um fenómeno nacional. Acho que em Portugal o Chega não é só uma questão de extrema-direita, apesar de apelar a esse populismo e a essa franja, porque há um conjunto de votos que se percebe que foi buscar à esquerda. Portanto, não, há ali, e à direita também. À direita, mas ao PSD, consegue ir buscar a todo lado. E, nomeadamente, isso no Alentejo não é por uma questão de posicionamento político, não é uma questão de causas. Há outros fenómenos sociológicos que explicam também isso. Agora, o que é mais importante é os líderes dos partidos ao centro, particularmente ao centro, a terem a capacidade de movimentar-se e de regimentar, de falarem de forma séria às pessoas, de forma intelectualmente honesta, em algo que as pessoas sintam que, sendo verdade, eu acho que há determinados momentos que as pessoas deixaram de acreditar totalmente nos nossos líderes partidários e nos nossos líderes políticos, e isso levou à exclusão de um conjunto de pessoas que acabam por depois verem-se arregimentadas por baixo de uma bandeira, por baixo de um slogan, por baixo de uma personalidade que lhes diz aquilo que eles querem ouvir, e isso é muito complicado. O que é mais fácil, o que nos leva aqui ao tema da imigração, porque depois a verdade é que foi um tema que marcou o ano de 2024, aliás, para ocupar se calhar provavelmente alguns espaços destes partidos mais de extrema, o Governo acabou por rever as regras de entrada e atribuição de vistos para estrangeiros. Foi empurrado pelo Chega a fazer estas mudanças, Luís Montenegro? Deixa-me dizer o seguinte, se tu trabalhares e lidares com o povo, com a população, sentes que isso não é apenas uma bandeira do Chega. De norte a sul, o que é que acontece é que acho que há muita irresponsabilidade num conjunto de outros partidos da maneira como se trata a questão da imigração. Facto número 1, e eu falo de factos, o país precisa de imigração. Facto número 2, não é a imigração não é esse tipo de imigração que as pessoas têm aí dentro que contamina a questão da segurança interna. Eu vou dar um exemplo. O fenómeno mais preocupante da segurança interna é claramente um conjunto de criminalidade altamente organizada, particularmente vinda do Brasil, que não tem nada a ver com aquilo que as pessoas
pensam, das pessoas que vêm do Nepal, da Índia, do Bangladesh, não é essa que pode ter algum problema de segurança interna, contudo, como é essa mais visível, porque é aquilo que as pessoas veem na rua, é aquilo que as pessoas têm que lidar num restaurante, num serviço de transporte, acham que é isso que está a causar algum tipo de insegurança e não é. Há muita falta de boa informação, há muita desinformação e isso pode ser preocupante a médio prazo para todos nós. Mas faz sentido mudar aqui as regras e apertar um pouco aquilo que era a forma de entrada de cidadãos estrangeiros? Eu pessoalmente, eu acho que faz, porque quando tu tens uma imigração completamente desregulada, acaba por haver um conjunto de excessos e de aproveitamento de lacunas que não nos traz bem e, volto a dizer, depois paga o justo pelo pecador. E eu acho que nesse provérbio popular tu consegues rever muitas das situações que têm vindo a acontecer. Há pequenas situações que são aproveitadas, há pequenas organizações que se vivem através dessa imigração clandestina, mas isso não é a regra e isso nem sequer é o todo. Mas é isso que é visível, é isso que é comunicado e é a partir daí que toda a verdade é distorcida e isso não é benéfico. O Miguel dizia há bocadinho que quando se fala de segurança interna não é um problema genérico de imigração. A verdade é que tivemos um estudo publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, divulgado esta semana, que nos diz que 2/3 dos portugueses querem menos imigrantes indostânicos e acham que os estrangeiros contribuem para um aumento da criminalidade. Isto é um problema também de percepções? É. Sabes uma coisa, uma regra, uma máxima que eu aprendi há muitos anos atrás, que em comunicação, percepção é realidade. Portanto, se é assim que se está a percepcionar para aquelas pessoas que Mas não é propriamente a comunicação social que expõe esse tipo de mensagens. Tem havido um uso muito frequente das redes sociais para transmitir ideias como maior número de violações em plataformas de mobilidade, problemas de assaltos, coisas que depois os números não evidenciam. E depois o problema é que há um conjunto de partidos ou de posições que acabam por tirar por proveito direto e indireto da situação e como o mainstream da comunicação social tem que seguir um conjunto de posições que esses líderes partidários com assento na Assembleia da República têm, acaba por dar de repente uma determinada cobertura institucional quando ela realmente não existe. Ela vem tal e qual desse tipo de comunicação que vive nessas redes sociais, mas depois há momentos, e volto a dizer, há momentos em que a falta de regulação acaba por parecer que essa exceção se torna regra quando não o é. E isto é muito importante, que talvez esteja a começar de ser necessário dizer que nós precisamos de imigrantes, mas nós também precisamos de regras para essa imigração. E às vezes sinto que quem fala acha que só o facto de se abrir as portas tudo resolve e não, isso cria um problema e as pessoas, a população em geral, é isso que sente. E isso, neste momento, temos essas duas realidades para coexistirem. Outro tema marcante de 2024 foi, inevitavelmente, o Orçamento do Estado. Começámos a falar dele em maio, depois de Marcelo ter pedido ao Governo que negociasse com o PS. Atravessou todo o verão, envolto em muita crispação política. Foi nota dominante na rentrée de todos os partidos, praticamente. Houve negociações para cá, para lá, com propostas supostamente irrecusáveis do Governo ao PS. O que é que restou desta discussão toda, afinal? Nós falámos sobre isso aqui ao longo de muitos meses, não é? Porque até dissemos que... Porque foram, de facto, muitos meses de discussão em torno do orçamento. E parecia uma novela, tinha de tudo. E nós chegámos a conversar, a ter salvo erro, um programa quase dedicado ao tema. Isso, até porque o orçamento, enquanto ferramenta de trabalho, ele está completamente desvirtuado ao longo dessa política de meses e de negociação e de arremesso político para a esquerda e para a direita. Acho que em determinado momento aquilo que sobra é exatamente aquilo que acabou por acontecer. Passado o ruído, passado o barulho, é um instrumento, é uma ferramenta para que o Governo, em exercício durante o próximo ano, consiga ter a capacidade para implementar algumas das suas políticas, porque o facto de ter uma posição minoritária no Parlamento obrigou a ter que fazer um conjunto de concessões que, se não fosse dessa forma, teriam sido outras. Vou fazer a pergunta se calhar de outra forma. O país ficou de alguma maneira bloqueado no IRS jovem e no IRC e não foi possível ir no atual contexto mais além?
Por exemplo, uma das questões que era fundamental e que o PSD nos tinha apresentado era a questão da redução do IRC, e de forma bastante, eu pelo menos quando ouvi e a vi no programa, pensei que era uma coisa substancialmente diferente, e não é 1% que vai fazer qualquer tipo, ou terá de qualquer tipo de impacto em relação ao nosso tecido empresarial ou na captação de investimento estrangeiro, e isso continua a ser uma das, não é a única, mas continua a ser um garrote bastante elevado em relação à potenciação do nosso crescimento económico. Do orçamento para as contas públicas depois é um salto, na verdade, e temos aqui dados que apontam para fecharmos este ano 2024 com um excedente, uma regra que o Governo quer manter nos próximos anos, que algumas instituições financeiras ratificam, mas depois, quando falamos de 2025 e 2026, há já quem tenha dúvidas sobre aquilo que vai ser o desempenho orçamental. O Banco de Portugal, por exemplo, já vem dizer que vamos ter um déficit já no próximo ano, um déficit muito mais agravado em 2026. Vamos ter um 2025 que vai ser aqui centrado numa possível derrapagem das contas públicas? Enquanto o professor Mário Centeno não se posicionar de forma convicta em relação àquilo que será ou não a sua putativa candidatura presidencial, eu acho que todas as pessoas vão ter que olhar com algum cuidado em relação ao rigor e à isenção. Não acredito que ele comprometa a sua imagem académica, a sua imagem de rigor, com algum interesse pessoal. Portanto, talvez de forma mais pessimista. Porque já no passado houve outras circunstâncias em que o Banco de Portugal foi muito político e contrário àquilo que diziam os governos. É isso. Portanto, não é novidade. Eu acho que... Mas há aqui uma condicionante que está-se ou não a fazer política. E esta é, enquanto ele não se posicionar, nós não conseguimos olhar ou não conseguimos ouvir de um conjunto de stakeholders uma opinião sincera, válida, fria e equidistante em relação à questão. Ele está a dizer isto porque vai ser candidato, ele está a dizer isto porque é que realmente o que pensa, ainda que seja de forma cautelosa. Eu acho que era fundamental logo no primeiro trimestre de 2025 que pelo menos nós conseguíssemos perceber até que ponto é que Mário Centeno está a ser fiel a si próprio e apenas cauteloso e rigoroso, ou se eventualmente apenas usa estas previsões como uma primeira forma de posicionamento. A verdade é que, se olharmos para aquilo que foram as propostas, tanto do Parlamento como do Governo, houve aqui um aumento claro da despesa, até continuam a decorrer negociações com uma série de carreiras na questão de se preverem aumentos salariais, renegociações de carreiras, de progressões. Há aqui o risco de se querer dar tudo a toda a gente ao mesmo tempo, que depois possa ameaçar as contas públicas. E vai ser um problema porque a cada 6 meses vais ter isto. Isto é, se nós no verão de 2024 já começamos a negociar o orçamento, eu imagino que em 2025 não seja tão diferente assim. Se é que vai haver orçamento em 2025. Exatamente pela questão. Portanto, neste momento, o facto de termos um Parlamento fragmentado e com um partido em que não tem essa maioria, acaba por duas coisas. Uma, obrigá-lo a dialogar e a negociar mais do que desejaria, e por outro lado a tentação de um conjunto de classes corporativas a saber que isso existe, a fazerem o lobby necessário para conseguirem de forma muito antecipada começarem a tentar tirar o máximo proveito possível. Eu acho que a partir do próximo verão vamos ter novamente 4 ou 5 ou 6 meses em que o orçamento será novamente talvez disfarçado um bocadinho com a campanha presidencial, mas será novamente um tema muito atrativo. E a campanha para as autárquicas também. A boa notícia é que neste momento também temos o BCE já a cortar juros, a aliviar as famílias naquilo que é a sua prestação com a casa, a aliviar também os custos de financiamento das empresas. Este é o fim de um mini ciclo de taxas de juros elevadas que levaram o BCE a apertar o cerco para controlar a inflação? Em relação... Não sendo economista, apenas consigo tentar perceber mais uma vez aquilo que eu tento ler de forma antecipada. Eu acho que toda a gente está a contar que em 2025, ou pelo menos essa esperança existe, que a guerra no leste da Ucrânia, pelo menos aí, ela não agrave, ou pelo menos ela seja contida. Tenho o receio
que aquilo que seja o efeito de Donald Trump no início da presidência possa não ser esse apaziguar e de alguma forma que se perca algum controle sobre aquilo que possa estar a acontecer. Eventualmente um agravar de tudo aquilo que se passa neste momento no mundo vai obrigatoriamente ter impacto naquilo que é a política do BCE, e espero que isto, que é uma boa notícia para as empresas, que é uma boa notícia para as famílias portuguesas, não se retraia ou não volte em sentido contrário no próximo ano. E para fecharmos, porque também aconteceu no mês de dezembro, portanto fechamos com o tema Novo Banco, o mecanismo de capital contingente e aquele acordo que tinha sido assinado entre o Estado e a Lone Star foi finalmente encerrado, acabou, o processo de reestruturação já estava feito, mas havia aqui ainda esta ligação que travava o banco de distribuir dividendos, que mantinha ainda o Fundo de Resolução com um elevado controle sobre aquilo que eram as decisões tomadas pela administração. Este era o único caminho, fechar definitivamente o mecanismo de capital contingente e depois o que é que vem aqui a seguir, não é? Eu acho que o acordo, sabes, uma das coisas que nós aprendemos como advogados é que mais vale um mau acordo que uma boa demanda. E neste mau acordo todas as partes perdem alguma coisa, mas todos ganham muito. E eu acho que é um bocadinho aquilo que nós temos. O Fundo de Resolução liberta-se de um problema de 10 anos. A Lone Star consegue neste momento fazer ou ganhar a independência que necessita para o passo seguinte, e eu acho que é isso que estás-me a perguntar de forma indireta. Eu já lá vou. Que nomeadamente aquilo que todos nós sabemos que a Lone Star, quando entrou nisto, entrou para ganhar dinheiro e para basicamente comprar um ativo depreciado, reorganizá-lo, reestruturá-lo para o vender com a sua mais consegue valia. No imediato receber aqui dividendos que estão lá há algum tempo a acumular-se e distribuí-los, e depois então avançar para uma venda, seja ela por via de um IPO, seja por uma venda direta das participações que tem no banco. E isso seria mais uma vez importante, porque cada vez mais o capital de toda a nossa banca está em mãos estrangeiras, e perceber o que é que vai passar ao novo banco, porque mesmo com tudo o que foi a passagem do que era aqui a marca do Banco Espírito Santo para o novo banco, mesmo com todos os problemas, acabou por se conseguir defender ali uma cota de mercado relativamente importante e interessante, e saber o que é que vai acontecer ao novo banco para a próxima década é algo que continua a importar à economia portuguesa e às empresas e às famílias. O novo banco vai ser a noiva casadora de 2025. Eu acho que vai ser extremamente muito interessante. Está assim feita a análise desta semana e, na verdade, do ano de 2024, um balanço que marcou o ciclo político e económico em Portugal em 2024. Obrigado, Luís Miguel Henrique, por mais esta análise. Assim que nos acompanha, um bom Natal, umas ótimas entradas e um ano de 2025 cheio de sucesso e saúde. Até breve, vemo-nos no próximo ano.